Olá, meus amigos, bom dia a todos. Você está mais uma vez aqui no canal Encontro com a Palavra de Deus. E hoje nós estamos trazendo uma palavra muito importante para nossas vidas. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o apóstolo Paulo, né? E vamos falar também da sua conversão, como que Saulo, né, se converteu ao cristianismo, como que ele teve esse encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer você por estar aqui, de pedir a Deus que lhe abençoe, você que tem tirado este tempo para meditar na palavra do Senhor, você que está assistindo esse vídeo agora, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, abençoar a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai lhe abençoar grandemente. Então, pessoal, sem mais delongas, nós vamos ler a palavra do Senhor nesta oportunidade, encontrada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos aí, que foi escrito pelo médico amado, né? Por Lucas. E nós vamos estar indo para o capítulo de número 9, onde trata da conversão de Saulo a Cristo. E nós vamos ler no versículo de número 4, Atos 9:4, que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados e queridos ouvintes da palavra de Cristo, simpatizantes da fé cristã, nós estamos aqui diante de um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui diante da história de Paulo, ou Saulo. E nós vamos ver que aqui no capítulo de número 9, o escritor deste livro que nós temos, e nós sabemos que foi o médico amado Lucas, nós vamos ver aqui que Lucas, ele vai fazer questão de narrar essa história com muito carinho, com muito amor, com muita intensidade e com bastante atenção. E nós vamos ver, então, nós conhecemos Saulo, nós sabemos que Saulo, ele é um doutor da lei. Saulo, na verdade, ele é um mestre. E nós vamos ver que este Saulo aqui, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ou seja, Saulo, ele aprendeu aos pés de um dos homens mais sábios que nós encontramos na Bíblia. Então, entendamos que Saulo, ele era um grande doutor da lei. E nós vamos ver que Saulo, ele tinha uma grande preocupação dentro do seu coração. Que preocupação era essa, missionário? Saulo, ele tinha uma grande preocupação de fazer cumprir a lei, porque ele conhecia a antiga Torá, ele era um rapaz muito estudado, ele era uma pessoa que levava ao fio da letra a lei, e nós vamos ver que ele não aceita o cristianismo, ele não aceita os apóstolos. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 9, versículo 1, que o escritor vai dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então nós vamos ver que Saulo, ele estava suspirando. Este versículo aqui me faz entender que Saulo, ele vivia para perseguir os discípulos de Cristo. Saulo, na verdade, ele tinha uma raiva muito grande no seu coração, e ele tinha um rancor, e ele tinha uma ira muito grande, porque ele defendia a lei. Então nós vamos ver aqui que o escritor, ele vai dizer que Saulo, respirando ainda, ou seja, em outras palavras, que Saulo estava querendo matar os discípulos de Cristo. Então nós vamos ver que ele vai até o sumo sacerdote. E quando ele chega ali, nós vamos ver que ele chega ao sumo sacerdote e diz: Olha, eu estou indo até a cidade de Damasco e eu vim aqui perante o Senhor porque eu quero umas cartas. E aí o sumo sacerdote pergunta: Mas que cartas seriam essas, Saulo? E aí Saulo vai responder: Eu quero cartas que me autorize a matar, a bater e a trazer preso qualquer pessoa que eu encontre falando de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que Saulo, ele estava indo a Damasco com o objetivo de maltratar, de perseguir, de bater e talvez até matar os discípulos de Cristo.
ou qualquer pessoa que ele encontrasse pregando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos ver que o sumo sacerdote prontamente deu-lhe cartas, e a palavra do Senhor diz então que Saulo agora ele se dirige à cidade de Damasco com muita ira no seu coração, com muita raiva, com muito rancor, com muito ódio. E a Bíblia diz então que ele vai em seu cavalo em direção à cidade de Damasco, na intenção de perseguir a igreja de Cristo, que naquela época estava nascendo debaixo de muita perseguição, debaixo de muito ódio. Mas nós vamos entender que mesmo no meio da perseguição, no meio do ódio, no meio da tribulação, a igreja de Cristo ela cresceu com muita graça, com muita unção e com muito carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver então que Saulo ele se dirige à cidade de Damasco. Porém, algo sobrenatural vai acontecer na vida deste homem chamado Saulo, porque a Bíblia vai nos descrever que quando ele vai chegando perto da cidade de Damasco, a Bíblia vai dizer que subitamente ocorreu, o cercou um resplendor de luz do céu. E nós vamos ver então que um resplendor de luz, eu imagino que uma luz muito forte veio sobre aquele homem, e a Bíblia vai dizer que ele cai do seu cavalo, ele cai no chão, e quando ele cai no chão, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós vamos ver que ele vai dizer, e Saulo vai dizer: quem és tu, Senhor? E Jesus Cristo vai dizer: eu sou Jesus a quem persegue. Vamos ver, amados e queridos irmãos, que Jesus Cristo ele não vai dizer para Saulo: eu sou Jesus Cristo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Não, ele vai dizer: por que me persegues? Sabe por que Jesus disse isso? Porque você não está pregando nada que é de você. Você é simplesmente um mensageiro da palavra do Senhor. Então eu consigo entender uma coisa aqui, que quem se levanta contra os ungidos do Senhor, quem se levanta contra a igreja do Senhor, está se levantando contra o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Jesus ele nos protege de tudo isso. Jesus ele nos guia, Jesus ele nos guarda. Então a palavra do Senhor diz que Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então nós vamos ver que naquele exato momento a Bíblia diz que Saulo ele perde a sua visão, e aqui acontece a conversão de Paulo. A conversão de Saulo. Saulo então deixa de ser perseguidor, e a partir desse momento a Bíblia diz que ele vai ser perseguido por amor à palavra do Senhor. Olha que coisa linda, meus amados e queridos irmãos. Quando Deus ele resolve escolher alguém, você pode já ter feito o que você fez em sua vida, você pode ter prostituído, pode ter matado, pode ter roubado, mas a palavra do Senhor diz que uma vez escolhido por Deus, você passa a ser ungido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver então que aquele homem ali chamado Saulo, ele cai no chão, ele perde a sua visão, e a palavra do Senhor diz que os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Perceba que as pessoas que estavam com Saulo, eles conseguiam ouvir a voz de Cristo, mas a palavra vai dizer que eles não conseguiam ver. Então eles vão ficar espantados, eles vão ficar atônitos. E a palavra do Senhor diz: os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os seus olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. Então vamos ver que quando Saulo ele levanta dali do chão, ele já não consegue enxergar ninguém. Então as pessoas que estavam junto com este homem chamado Saulo o conduzem até a cidade de Damasco. Ou seja, Saulo, que pensava que ia entrar na cidade de Damasco poderoso, orgulhoso, perseguidor, Saulo ele pensava que ele ia entrar assim lá dentro da cidade de Damasco, mas foi diferente. Ele entrou guiado, porque o nosso Deus, ele protege aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Então vamos perceber que Saulo ele vai passar 3 dias sem ver, sem beber e sem se alimentar, sem comer. Ele estava se entregando ao Senhor para que posteriormente ele viesse ser um dos maiores missionários que a Bíblia nos relata. Louvado seja o nome do Senhor.
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então vamos ver que Jesus Cristo agora começa o seu plano remidor na vida do homem chamado Saulo. Deus então agora vem a sua voz e brada aos ouvidos de um homem chamado Ananias, e diz: Ananias, vai até ali numa rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tarso, na rua, pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Então vamos ver que Jesus agora ele conversa com Ananias e diz: vai lá, porque lá tem um homem, ele está orando, ele está esperando, você vai lá e ore por ele. Mas quando Ananias ouve Jesus dizer que o homem se chamava Saulo, a Bíblia diz que Ananias ele começa a indagar com o Senhor. Então ele começa a dizer: Senhor, esse tal de Ananias, esse tal de Saulo aí, eu conheço ele. Ele é um perseguidor do teu povo, Senhor. Ele quer nos matar, ele quer nos humilhar, ele quer bater em nós, ele quer nos perseguir. E a palavra do Senhor diz que Ananias então começa a queimar o filme de Saulo. Porém a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: Ananias, eu não estou perguntando quem é Saulo, porque eu conheço ele muito mais do que você. Eu estou dizendo para que você vá e ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Se você também é um vaso escolhido por Deus, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes na tua vida. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos continuar essa linda história e eu espero por você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Amém.